A gente segue, como eu já disse hoje durante os nossos telejornais, vamos falar muito, né, dessa decisão da Suprema Corte americana em tornar ilegal, então, o tarifaço de Trump. Vamos falar também viagem, né, oficial do presidente Lula e comitiva brasileira à Ásia com possíveis resultados para o agro brasileiro. Eu vou conversar agora, então, com o Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado. Muito bem-vindo. Boa noite, Fernando. Olá, Simone, boa noite. Uma sexta-feira quente, uma decisão do presidente norte-americano, né? Muita coisa para a gente discutir aqui hoje em relação a isso. Vamos começar então dessa decisão da Suprema Corte, né, dos Estados Unidos. A gente viu hoje que essa decisão mexeu com o mercado, né? O dólar foi a 5,17, né? O Francisco, o Iglesias, como é que você observa essa decisão da Suprema Corte, né, dos Estados Unidos, que considerou ilegal essa cobrança então do tarifaço? A gente vê alguns produtos aqui que ainda estavam sofrendo com esses 40%. Não é? Mas a gente também tem uma nova decisão, um alívio, como eu estava falando agora com o meu outro entrevistado da Peixes BR, um alívio para o setor, os setores que ainda estavam sofrendo, mas tem esse revés. A gente vê o Donald Trump aí com essa artilharia novamente, colocando os 10% agora, não é? O Iglesias, 10% de tarifas para o mundo. Como é que você observa tudo isso? Bom, a impressão que fica é que vai ter uma arrastada e longa disputa nos tribunais para entender a viabilidade ou não dos poderes do Donald Trump em relação a essas tarifas. É importante a gente mencionar aqui que quando nós analisamos o perfil de exportação de carnes aqui do Brasil, o mercado de carne bovina ele já tinha sido isentado de tarifas. Então, nós tínhamos ali uma tarifa adicional de 50% para as carnes brasileiras, a tarifa total ficava em 76,4%, quando nós consideramos ali a tarifa extra-cota de 26,4%, o que naquele momento inviabilizou a exportação de carne do Brasil. Com a revogação, nós sentimos a demanda norte-americana retomando ali a sua normalidade, tanto que em janeiro tivemos um bom volume de exportação ali para os Estados Unidos, e a expectativa que nós temos é que mesmo que essa tarifa adicional de 10% de fato entre em vigor, o produto brasileiro seguirá extremamente capaz e competitivo dentro do mercado norte-americano. Então, para a carne bovina, vai ser aí um momento de muita expansão das vendas para os Estados Unidos. Quando nós olhamos para outros segmentos, como a exportação de pescados, da própria tilápia ali para o mercado norte-americano, a remoção desse tarifaço por parte da Suprema Corte, ela é muito bem-vinda. Ela vai promover, vai alavancar as vendas das exportações brasileiras dessa proteína ali para o mercado norte-americano. Pois é, então não vai tirar a competitividade do Brasil se de fato realmente Trump colocar, não é, esses 10% agora né, de tarifa global. Ele está pegando um outro viés aí em relação à seção 122 do comércio americano. Enfim, então nesse primeiro momento não afetaria então o mercado da carne bovina. Tilápia a gente viu aí com essas questões. Outras proteínas, o Brasil acaba não exportando para os Estados Unidos, não é? O frango, os suínos, ou Iglesias? Olha, para suíno e para aves, isso não vai fazer muita diferença, tá? O Brasil não é um grande fornecedor dessas proteínas ali para o mercado norte-americano. Inclusive, os Estados Unidos compete com o Brasil por mercado nesses dois segmentos, nesses dois setores, tá? É mais relevante para outros mercados em específico, a exemplo da carne bovina que eu já mencionei, e também tenho que citar aqui a crescente exportação de sebo bovino que nós tínhamos aí, que se acelerou em 2025 e que nós tivemos as portas fechadas para o sebo brasileiro também por esse adicional tarifário. Agora, com a revogação desse tarifaço, nós podemos ter aí mudanças importantes nessa direção e precisamos, de fato, acompanhar se a gente vai ter aí um escoamento mais amplo de sebo bovino no decorrer desse ano com a simples remoção dessa tarifa. É importante lembrar que o sebo bovino é um produto estratégico aqui no Brasil na produção de produtos ali de higiene e limpeza, sabão em barra, sabonete. Você não consegue produzir esse tipo de produto em larga escala sem o sebo bovino aqui no Brasil. Então, essa exportação ela é estratégica para determinados segmentos da economia aqui no país que precisam muito desse subproduto do abate, desse derivado do abate, que acaba ganhando relevância com o passar dos anos pelo aumento da produção de biodiesel em escala mundial.
Iglesias, vamos então agora à missão oficial do Brasil à Ásia, né? O presidente na Índia com uma grande comitiva, empresários, o ministro da Agricultura está por lá. Mercado de frango, não é? Abertura para o mercado de frango, suíno para a Índia. Tentativa de tarifas menores. A gente ouviu a BPA falando essa questão, né? Essa pauta importante. Hoje são 100% nos cortes de frango e 30%, salvo engano, aí nos suínos. Essa cota, colocando, né, essa pauta, né, ou zerar uma tarifa ou colocar uma cota, a gente viu isso, a BPA reforçando. Como é que você avalia essa viagem e as possibilidades, né, na Ásia? A gente começa agora falando pela Índia, logo a gente pega a Coreia do Sul, mas na Índia, tirar, né, essas tarifas que hoje são colocadas aí para a carne de frango e para os suínos. Olha, o mercado indiano tem um ótimo potencial de compra quando nós pensamos aí no longo prazo. Então, você flexibilizar as vendas para o mercado indiano vai ser muito importante aqui para o Brasil. É um mercado consumidor fantástico, uma população imensa. Então, você conseguir uma flexibilização tanto de tarifas em relação a cotas vai ser fundamental aqui para o Brasil, para os objetivos brasileiros na exportação de proteínas de origem animal no restante dessa década. Então, você trabalhar com mercados importantes, a exemplo da Índia, expandir as vendas ali para a Coreia do Sul, isso vai trazer um resultado muito positivo para as exportações brasileiras, que vão ser cada vez mais diversas quando nós analisamos esse contexto do mercado global. Então, precisamos ter essa percepção, ter essa atenção dentro do mercado, de que nós estamos vivendo um momento em que o Brasil é protagonista no fornecimento de proteínas de origem animal, e precisa usar esse protagonismo, essa liderança das exportações de carne de frango, de carne bovina, essa posição privilegiada que nós também temos na carne suína. Não somos líderes de mercado, mas caminhamos em direção a isso. Existe essa possibilidade no médio e longo prazo do Brasil também se tornar líder global de exportação de carne suína, usar esse protagonismo a favor dos interesses brasileiros e conseguir aí angariar cada vez mais mercados e expandir os volumes de exportação aqui do país. Essa é uma maneira inteligente de você gerar renda, gerar receita, melhorar saldo da balança comercial e criar novos empregos dentro de um setor que já é de extrema importância quando nós analisamos a atividade econômica aqui no Brasil. E hoje essas tarifas aplicadas, elas travam os negócios ou Iglesias? E também te pergunto, já na sequência, em relação à carne suína, a Índia sofre com algum tipo em relação à doença, à peste suína africana? Sim, essas tarifas acabam dificultando a entrada de produto brasileiro ali, é normal que isso aconteça. E a Índia também conta com relatos de peste suína africana. Para refrescar a memória de vocês, logo que nós iniciamos aqui a coluna semanal dentro do AgroMais, nós falávamos muito sobre peste suína africana. A peste suína africana é uma doença de alta taxa de letalidade que prejudicou os rebanhos de suíno na Ásia e agora também na Europa, tem avanços na Europa, tanto que a Espanha tem problemas recentes com a peste suína africana, e isso dá o tom de como funciona essa dinâmica do comércio global. A peste suína africana acaba dificultando e muitos avanços de produção de carne suína em determinados países. O Brasil é referência em biosseguridade, não tem episódios da doença há muitos e muitos anos, e isso coloca o Brasil numa posição de destaque para fornecer carne suína em larga escala, em boa proporção, para os mercados mais exigentes do mundo. Então, quando nós olhamos para esse padrão de exportação brasileiro, lógico, a remoção dessas tarifas vai ser muito bem-vindo, vai possibilitar a expansão das vendas para o mercado indiano e também temos aí a peste suína africana, que a ausência dela aqui no Brasil vai ser um diferencial muito importante para alavancar nossas exportações ao longo desse ano. Iglesias, para a Coreia do Sul, a BPA ela fala nessa pauta, né, dessa viagem também que está, né, a regionalização para a influenza aviária, não é porque existe para os estados, mas querem ampliar para os municípios. Como é que fica a Coreia do Sul para a compra, então, da carne suína brasileira? Bom, a Coreia do Sul é um mercado fantástico para se trabalhar. Quando nós falamos aí das três proteínas, carne de frango, carne suína e carne bovina, o potencial de exportação do Brasil para esse país, ele é muito amplo.
é um mercado que compra grandes quantidades de proteínas de origem animal, e a regionalização dos embargos é outro processo muito necessário que o Brasil precisa investir e conseguir trabalhar isso de uma maneira que seja menos punitiva que o país. Os protocolos sanitários que nós temos hoje, eles para muitos países vai acabar resultando no fechamento de todo o território nacional quando nós analisamos esse perfil de produção, tá? Esse perfil de exportação. Então, precisa revisar esses protocolos e conseguir com que a regionalização seja uma constante dentro do mercado, para que você não seja tão prejudicado em ocorrências sanitárias. O Brasil tem que usar, mais uma vez, esse protagonismo que nós temos para conseguir acordos sanitários que sejam mais justos, considerando que o país é a grande referência mundial quando se trata de biosseguridade. E a Coreia do Sul paga bem a carne bovina ou Iglesias? A Coreia do Sul tem potencial de importação de carne bovina aqui do Brasil também. Estamos falando de um mercado consumidor aí que deve importar mais de 500 mil toneladas agora em 2026 de carne bovina. Então há um potencial muito importante, né, e o Brasil deve explorar isso ao longo do ano. É um dos nossos alvos prioritários, assim como é o Japão, que deve consolidar essa abertura de mercado agora em março, com aí a inspeção final ao sistema produtivo brasileiro. Fernando Iglesias, analista de pecuária das safras e mercado, nosso parceiro aqui no canal, nos nossos telejornais. Iglesias, muito obrigada, boa noite, um excelente fim de semana e até semana que vem. Boa noite, Simone, é sempre um prazer estar aqui. Até a próxima semana, um ótimo final de semana a você e a toda a nossa audiência. Tchau, Até tchau. mais. Até mais. Tchau, tchau.